A Praça da Justiça e da Cidadania é a praça em que o Estado se faz presente para atender a sociedade, fazendo justiça social no plano formal daquilo que é absolutamente necessário para o exercício dos direitos subjetivos de cada cidadão. Gostaria de começar agora essa apresentação, ainda que ligeira, lembrando uma frase de Guimarães Rosa, um mineiro que se fez nordestino quando estudou as coisas do norte de Minas Gerais, onde se inicia o polígono das Secas, margeando 100 quilômetros da costa do Atlântico e seguindo até o Ceará. E dizia Guimarães Rosa, na sua obra magnífica sobre sertões e veredas: hoje temos a impressão de que tudo começou ontem. Não somos os mesmos, mas somos mais juntos. Sabemos mais um do outro, e é por esse motivo que dizer adeus se torna tão complicado. Digamos então que nada se perderá, pelo menos dentro da gente. É com essas palavras iniciais que podemos agradecer a Deus, agradecer à família, agradecer a todos os canudenses, a todos os euclidenses, a todos que fizeram deste momento histórico um fato relevante para que o povo do sertão e dos sertões possa se perpetuar na memória de todos com a sua grandeza, não obstante as dificuldades, as intempéries que o homem sertanejo enfrenta com o clima, com a terra e mesmo com as questões político-sociais que permeiam esses 150 anos de história local, com todas as suas vicissitudes. Falar de Canudos é lembrar do velho José Aras e suas muitas histórias. É lembrar do avô que nos visitava rapidamente em Feira de Santana e com seu caderno fazia registros. Eu, menino curioso, não entendia as letras e o que lá estava escrito, mas sabia que Canudos e o seu sertão habitava nele e que agora faz parte de nós. No particular, faz parte de mim. Faz parte de mim. Disse Euclides da Cunha, na última frase da sua obra: Canudos não se rendeu. Eu também não me rendi. Canudos não se rendeu. Canudos está aqui redivivo, ressuscitado, restaurado pela Praça da Justiça e da Cidadania, para que façamos uma nova história de pujança com a economia, com as suas riquezas naturais do vento, através da energia eólica, através da energia fotovoltaica, através, enfim, de toda a consolidação de suas riquezas naturais, à margem do rio Vaza Barris, rio histórico, que ao lado do São Francisco abriu as estradas para que o Brasil, o interior do centro-oeste, fosse colonizado pelos portugueses. Muita gente não sabe, mas Sergipe, então parte da Bahia, através do rio Vaza Barris, que deu aqui, que gerou a represa do Cocorobó, o açude do Cocorobó, ao lado do São Francisco. Foram as principais vias de acesso dos nossos colonizadores portugueses para adentrar até Minas Gerais, até Paracatu, em Minas Gerais, em que os Vaza Barris têm uma dimensão de 450 quilômetros em Sergipe, na Bahia. As nossas riquezas naturais podem ser, sim, catalisadas para gerar muita riqueza para o povo de Canudos. Daí porque, para entendermos o tamanho do conflito de uma guerra desigual e fratricida, devemos ouvir os protagonistas daquela época, os contraditórios e todos os diferentes aspectos envolvidos. Até a clássica obra de Euclides da Cunha
Os sertões tinham apenas a versão dos vencedores, com a criação de uma imagem do sertão e dos sertanejos naquele momento terrível, naquele momento de sangue de irmãos. Título que viria a encimar a obra póstuma de José Aras e de influenciar o Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa na sua conhecida obra A Guerra do Fim do Mundo. É necessário lembrar o espírito do tempo, o Zeitgeist de Hegel. A palavra, oriunda do idioma alemão, se refere a um conjunto de ideias, especificamente comportamentos e influências que caracterizam o espírito de uma determinada época ou período de tempo, que envolve as características do conceito, clima intelectual e cultural, de um período específico, tendências e valores que definem uma geração ou civilização. O Zeitgeist pode abranger ideias, pensamentos e atitudes que estavam no ar numa determinada época. Assim, o caldo social, político, econômico, financeiro, climático, meioambiental, especialmente o meio ambiente de um sertão adverso, nos dá a ideia daquela situação de abandono da região pelo Estado então nascente, na forma da República, que ali emergia 4 anos antes com o Marechal Deodoro da Fonseca. É no período exatamente em que o primeiro presidente civil assume o mais alto cargo do Poder Executivo Federal, Prudente de Moraes, é que eclode esta triste página da história brasileira. A triste página do sangue de irmãos. E é nesse contexto que a obra literária de José Aras, aqui presente nessa bancada, vai se desenrolar. Peço um pouquinho de paciência, porque a minha fala vai um pouco além do que está escrito nos livros. Vai também algumas informações obtidas diretamente do avô José Aras para o neto, ainda um garoto, uma criança, ainda postulante à adolescência. O grande historiador José Calazans, já identificado na obra de José Aras, entendia que a obra desse euclidense, desse canudense, desse espírito que pensou e sentiu o povo de Canudos naquele momento doloroso, fazia um contraponto à obra do grande Euclides da Cunha. Mas para que não se pense que José Aras era alguém avesso a Euclides da Cunha, é preciso de logo fazer uma abordagem. Foi José Aras quem solicitou ao interventor da Bahia, Landulfo Alves, que desse ao município, ao então localidade do Cumbe, lugar onde nasceu, o título de município Euclides da Cunha, em homenagem ao grande escritor, ao grande jornalista. José Aras não foi contra Euclides da Cunha. José Aras foi a favor da restauração da verdade no que toca ao sertanejo de Canudos, aqueles que acorreram de todo o Nordeste para Canudos, àqueles que tinham nas intempéries, no abandono de um Estado nascente como República, uma ausência de tudo. E por aqui vieram 20 mil pessoas. Isso aqueles que foram tidos como vítimas do genocídio. Eu vou tirar o termo genocídio para não criar mais embaraço nesses termos correntes. Vítimas dessa guerra entre irmãos. Assim,
é que nós vamos nessa toada encontrar um José Aras que vai inicialmente em 1957 se valer de um cordel que ele intitulou O Meu Folclore, para narrar os depoimentos que colheu ao longo da sua vida. Não é demais lembrar que o cordel era um instrumento da imprensa de uma época, que o cordel era uma tradição portuguesa mourística no Brasil, e o cordel levava na rima as notícias que normalmente, se não chegavam, muitas vezes tardavam entre o litoral e a Caatinga e o sertão. No caso de Canudos, o cordel foi um tipo de documento tão importante que serviu de fonte a grandes pesquisadores preocupados com a guerra, para além da consagrada versão euclidiana dos fatos. Os cordéis sobre o conselheiro e sua gente remontam aos primeiros tempos de sua aparição e peregrinação pelos sertões. Assim, com os temas tratados nos cordéis, logo o conselheiro passou a compor os versos que circulavam em impressos ou na recitação de feiras, praças e ruas das cidades do Nordeste do Brasil. Segundo José Calazans, na sua obra de 1984, dizia o professor Calazans, José Aras foi conselheirista acima de tudo. Deu forma à sua criação poética, como se fosse um destemido jagunço do Vaza Barris. Com ele, o cordel voltou aos tempos dos ABCs e aqui reunidos. Encampou todas as ilhas do século do Bom Jesus. Odiou Moreira César, página 8ª. Ainda nas palavras de Calazans, Sara, pseudônimo de José Aras nos cordéis, menciona como nenhum outro os nomes e as proezas da gente jagunça, arrumando com desembaraço poético história e histórias dos tempos de antanho. Seu folheto, pois, não é simplesmente uma boa quantidade de versos, mas também uma contribuição de caráter histórico, recolhida na voz do povo que ainda recorda e não rara enaltece Antônio Vicente Mendes Maciel, também conhecido como Bom Jesus Conselheiro. Precisamos falar da Guerra de Canudos, não pelo olhar de fora, mas adentrar o mundo do sertão e elaborar outras perspectivas sobre um evento que ganhou a atenção do mundo e que representa a luta do povo sertanejo por demandas, até hoje, que estão no horizonte de seus desejos, especialmente água e terra. E aqui vimos o prefeito Cardoso falar da necessidade de regularização fundiária, e a Justiça está presente aqui também para a regularização fundiária de água e de terra para os cidadãos canudenses. Vindo ao encontro de Euclides da Cunha, que na sua obra visualizou, descreveu e ampliou e ancorou os princípios existenciais dos componentes dessa odisseia, abordou-se o tema, Zé Aras abordou o tema, clima, terra e homem. Quanta coincidência essa tarde, nós ouvimos aqui o prefeito e todos falarem que precisamos resolver esse tema ainda hoje, 130 anos depois. Terra, água e o homem. O homem na sua dignidade de existência. O homem na sua dignidade de escolher as políticas e os políticos. O homem na sua dignidade de escolher o seu próprio destino pela via do regime democrático. José Aras se contrapõe em alguns aspectos a Euclides da Cunha, na valorização do sertanejo, de suas práticas culturais e religiosas, na alegria diante dos infortúnios que a vida nos sertões os obriga a passar. Seu texto traz o cotidiano de fora da guerra, naquele momento em que a vida corria sem o som da matadeira, e alguns podem não se lembrar o que era a matadeira. A matadeira era um canhão alemão
da marca Krupp, aquele que foi até a Segunda Guerra Mundial e hoje nós temos convertidos em fábrica de elevadores. Hoje nós temos uma indústria de elevadores oriunda daquela fábrica da Matadeira, os canhões Krupp alemão. E assim, ainda assim, o Rio de Janeiro centrava fogo naquilo que foi dito pelo desembargador Cássio, nas fake news contra o conselheiro. O conselheiro é monarquista, o conselheiro é antirrepublicano, o conselheiro é sebastianista, o conselheiro é contra o governo brasileiro. Esta fake news produziu muitos efeitos. Tantos efeitos que logo na primeira expedição que desceu na via férrea de Uauá, o magistrado de Uauá está presente. E ali mesmo os conselheiristas derrotaram-nos e se armaram com aquilo que eles tinham de melhor. Ali os conselheiristas tomaram posse das armas romenas, tidas como modernas, os manuliches que se encontram aqui no Museu de Canudos, no acervo de José Aras, doado pela família. Também obtiveram acesso a outras armas mais modernas ainda, para a época. Os Comblain, fabricados por um belga, Joseph Comblain. Mas os conselheiristas não tinham fábricas de armas. As armas eram aquelas capturadas, seja da expedição de Febrônio, seja um dos 3 exércitos derrotados aqui no Belo Campo. E para isso, o canudense tinha que fazer os seus próprios projéteis. Como fazer projétil se não tinha fundição, não tinha indústria bélica, não tinha nada? A criatividade do homem do sertão produziu as limonitas. Alguém se lembra o que é uma limonita ou limonite? Aprendi com José Aras. São pedaços de óxido de ferro, não são ferro, que uma vez trabalhada com um cinzel, se transformam como se fossem pequenas bolas de gude, que servem como projétil para atingir o adversário e até tirar-lhes a vida. A guerra era assim, era guerra de guerrilha, era guerra de trincheira, era a guerra de quem conhecia a favela e o cansanção e a urtiga. Era a guerra contra um exército que, embora chegado da Guerra do Paraguai, trazendo o degolador, o coronel Moreira César e o coronel Tamarindo, ainda assim não sabiam que favela matava até por edema de glote, assim como até hoje pode acontecer com qualquer um de nós, se algum de nós, por acidente, passarmos a perna, o braço, ou acidentalmente outras partes do corpo, nessas formas da natureza que protegem o sertanejo e também tiram vidas quando não são consideradas. Meus caros ouvintes, eu fico muito preocupado com o meu tempo porque não quero cansá-los, mas tenho a certeza de que tudo isso faz parte de uma memória. E um povo, por mais sofrido que seja, precisa ter memória. A memória alimenta a alma, dizia Alberto Camus. A memória de um povo faz com que este povo seja restaurado pela força daqueles que os antecedem. E é com esse espírito que eu continuo aqui, lembrando algumas passagens de José Aras no que toca a esta sangrenta página da história da Guerra de Canudos. Quero lembrar para os senhores e senhoras que o evento que trouxe mais de 20 mil pessoas, eu estou falando mais de 20 porque 20 morreram aqui, mais de 20 mil pessoas de todo o Nordeste do Brasil, do norte de Minas ao Ceará,
não veio aqui só porque tinha uma promessa religiosa de um fanático que construía igrejas, cemitérios, que construiu o Monte Santo, que construiu igrejas. Esse conselheiro era um homem culto, como já dito aqui pelo desembargador, era um homem que trazia uma mensagem de paz, mas era um homem também que sabia que uma ordem social deveria ser respeitada. Esta ordem social passou ao largo das fofocas e fake news da época, que levaram o governo federal a encaminhar para aqui uma expedição em 3 exércitos. Prejuízo terrível, mortes e no final a degola de tantos inocentes. Uma tristeza generalizada. Mas é de cada uma vítima enterrada neste sertão de areias de um velho oceano que aqui estava há milênios, que nasceu e permanece forte o canudense, pronto para a sua restauração, para o seu momento redivivo aqui, com apoio dos poderes públicos municipais, da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, da Justiça Federal, do Ministério Público Federal e Estadual, da Defensoria, da Advocacia, de todos os entes que aqui estão representados. Quero lembrar algo que talvez muitos não saibam, mas andando eu aqui com José Aras, em criança, muitas vezes eu encontrava búzios, aqueles búzios que só tinha no litoral, e eu estranhava, chamava meu avô: o que é que esse búzio está fazendo aqui no meio dessa terra? E eram búzios grandes, e ele dizia: meu filho, isso aqui foi um oceano, isso aqui é típico de um terreno arenoso, isso aqui faz parte isso aqui é um fóssil, é de uma arqueologia. Muitas vezes ele olhava para uma pedra e pegava um martelinho, pegava a pedra, batia, quando abria tinha um fóssil ali dentro da pedra em que ele ali reunia para formar um acervo posteriormente doado aqui sob os cuidados da universidade. Essa relação da terra, do clima com o homem, pode ser completada da seguinte forma: a década de 1860 registra uma grande seca em todo o Nordeste do Brasil, nessa região, depois já com Getúlio Vargas, considerado o polígono das secas. Em 1930, essa seca aumentou muito mais o seu rigor. Mas agora parece-me que com essa brisa que passa aqui, levantando os nossos cabelos dos presentes e agradavelmente nos favorecendo, até com a passagem da página para acabar, como se já tivesse sendo dito aqui, é hora de acabar, para dizer que também aqui o clima está mudando. Também o município vizinho daqui, de Canudos, Euclides da Cunha, município mãe, também já foi chamado, no século XIX, Oásis do Sertão. Também essa região já foi premiada com a extensão desse Oásis do Sertão. E para concluir com essa obra de José Aras, no Sertão do Conselheiro, ele narra que Dom Pedro II exportava algodão produzido nesta região para a Guerra da Secessão Americana. Lá não se produzia algodão por conta da guerra. O brasileiro era secessionista, a tal ponto que Dom Pedro II, quando acabou a guerra, abriu as fronteiras do Brasil à imigração
a imigração para os americanos, e daí surgiram a cidade de Americana, em São Paulo, e surgiram, uma outra parte migrou para o Pará. Isso é a nossa história, é a história de Canudos, é a história de José Aras, em muitas obras, em muitos momentos e de formas distintas, em prosa e em verso. Finalmente, quero dizer que a obra máter de José Aras, aqui é escrita no português antigo, sem as reformas posteriores, ela pode ser encontrada, toda ela, aqui nessa obra de Mário Vargas Llosa, onde o autor peruano, Prêmio Nobel de Literatura, veio beber do conhecimento de José Aras, que, dentre outros temas, cuidou não somente de estudar e levantar as nossas etnias indígenas, mas cuidou de catalogar todos os nossos guerreiros conselheiristas, de Pajeú a João Abade, e também dos não conselheiristas, também dos adversários aos conselheiristas. A história, como dizia Mark Bloch, tem por objeto o estudo da duração do homem no tempo e no espaço. A história, se não é uma ciência, tem teorias. E as teorias da história explicam o contexto do homem de Canudos do final do século XIX, diante de um clima inóspito, diante de um governo nascente com todas as dúvidas e medos, e diante de uma força militar que precisava ser ocupada. Concluída a Guerra de Canudos, o que veio foi a tentativa de ocupação dos morros do Rio de Janeiro. E assim nasceram as atuais favelas, mas esteticamente chamadas das atuais comunidades. E assim se faz a história, e assim temos a compreensão de que não é à toa, que no dizer de Euclides da Cunha, o sertanejo não é, antes de tudo, um forte. Ele é, além de tudo, um forte. Canudos não se rendeu. Canudos não se rende. Canudos não se renderá. Canudos redivivo hoje com a Praça da Justiça e da Cidadania. Traz o Estado para servir a sua sociedade e quiçá, voltarmos aqui em alguns anos com muita riqueza e prosperidade para todos, com a energia solar, a eólica, com a produção do agronegócio a partir do nosso vaza-barris, da represa do Cocorobó e do seu povo forte, de sua gente forte que inspira a mim, aos meus e a todos nós. Desculpe-me a emoção de falar por José Aras e de sua obra, que é muito maior do que eu poderia aqui transmitir nesse tempo curto. Obrigado a todos pela paciência.